começa aqui a questão do Ananias e Safira, depois a restituição dos diáconos, e começa a grande defesa de Estevão, no capítulo 6, e continua no capítulo 7. Então, capítulo 7, verso 17, coloca aí para a gente na tela, por gentileza. Eu quero que você preste muita atenção aqui na descrição da defesa de Estevão, que ele trouxe uma retrospectiva de tudo aquilo que Deus fez com aquele povo, com seu povo, e aqui ele está no contexto de uma defesa. Existia lá os libertinos que estavam disputando com Estevão. Estevão, ele é denunciado pelo Sinédrio, ali ele formula toda uma defesa, desde a origem do povo, e aqui o contexto é esse, ele está na sua defesa, muito véspera dali da sua morte, e ele continua no verso 17, dizendo assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha feito a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei, que não conhecia a José. Esse, usando de astúcia contra a nossa linhagem, maltratou nossos pais, a ponto de fazer enjeitar as suas crianças, para que não se multiplicassem. Nesse tempo, nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa do seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó, e criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e obras. Preste atenção, Moisés, ele era poderoso em suas palavras e obras. O verso 25 diz: e ele cuidava que os seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar liberdade pela sua mão, mas eles não entenderam. E o verso 29, e esta palavra fugiu de Moisés, e esteve com estrangeiro na terra de Midian, onde gerou filhos, e ali Deus fala com ele no capítulo 30, através da sarça. Feche seus olhos. Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos te agradecer por essa série de mensagens, por tudo que o Senhor tem, meu Pai, manifestado em nossas vidas, tudo aquilo que o Senhor tem apresentado através da tua santa palavra. Nos ajuda a ser fiel às Escrituras, Senhor, nessa noite. Nos ajuda aqui a passar aquilo, não aquilo que o meu coração, Senhor, estudou ou orou, mas aquilo que o Senhor deseja transmitir aos nossos corações. Que possamos extrair, Senhor, o melhor desse herói da fé, esse grande líder, e colocar em prática. Fala conosco, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Sente, meu amado irmão, eu quero dizer que todos são muito bem-vindos ao nosso culto de ensino da palavra do Senhor. E nós estamos numa série de mensagens sobre os heróis da fé. Falamos na semana passada todos os princípios que levou a título, o Jó, a um herói, ser um herói da fé. E agora nós chegamos aqui em Moisés. Não sei se eu vou conseguir passar aqui. E chegamos aqui a Moisés. Quem foi Moisés? Quando fala em Moisés, quando a gente fala em Moisés, quem foi Moisés para você? Para uns, você pode dizer: pastor, eu tenho Moisés como um grande líder. Eu tenho Moisés como um homem que fez, ele fez uma grande proeza no mundo antigo. Então nós colocamos aqui: este é o homem que liderou o êxodo, testemunhou a divisão do Mar Vermelho, ele estava ali testemunhando grandes milagres que aconteceram ali, guiou uma congregação de milhões de pessoas por um deserto sem estradas, sustentou durante anos com o pão dos anjos, maná, seguiu uma coluna de nuvem durante o dia, sentou-se embaixo do fogo durante a noite. A Bíblia diz que ele foi poderoso em palavras e poderoso em obra. Esse aqui, irmãos, é Moisés. Quando a gente fala de herói, eu falei isso na semana passada, a gente tem uma pessoa, a sociedade, quando fala de um herói, é porque tem uma característica.
Nós falamos então das características e no final nós vamos ver para onde aponta, né, cada tipologia de cada homem de Deus aqui. Nós vamos ver para onde está apontando no final. Mas por que Moisés ele foi considerado um herói da fé? Então eu já fiz essa pergunta para você, pode dizer por uma liderança, pela paciência, por ser humilde, né? Você percebe, irmãos, que Moisés ele nem sempre foi um homem manso, que após a sarça, né, a Bíblia explica, nem sempre ele foi esse homem manso. Quando você for ler a história, quando você passa ali, e Estevão, ele comenta que houve um assassinato por parte, né, e Moisés, ele foi esse assassino que matou com ocultação de cadáver. Se fosse nos dias de hoje, né, o Código Penal iria enquadrar, Moisés seria preso, e ali ele estava tratando, a Bíblia diz que ele, irmãos, nós nunca olhamos por essa perspectiva, mas Moisés, de alguma forma, ele sabia do seu chamado para a libertação do povo. Por quê, pastor? Porque quando nós lemos aqui na defesa, nós acabamos de passar, no verso 25, diz assim: ele cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus lhe havia de dar a liberdade pela mão de Moisés. Então ele já sabia que tinha uma promessa, ele já sabia, houve um encontro, ao ver, talvez humano, ao olhar, né, as lentes humanas, talvez 40 anos, né, para ver lá no deserto de Midian, na sarça ardente. Mas Deus, ele já tinha um projeto, uma promessa, algo extraordinário para fazer na vida de Moisés. Aqui eu já quero começar aplicando, irmãos. Você pode até não estar enxergando, você pode não estar vendo, mas Deus, ele confirma algo nessa noite no meu e no seu coração, é que Deus, ele tem uma promessa na nossa vida. Pode não ser, pastor, o ano de 2024 está passando e eu não vi cumprir. Deus, ele trabalha em um processo, irmãos. Deus, ele trabalha em um processo. E eu quero que você aprenda hoje, olhando aqui para a história de Moisés, que ele foi humilde, paciente para esperar. Às vezes nós comemos muita coisa crua, nós passamos por muita coisa por não ter essa paciência de esperar o tempo de Deus, porque Deus, ele é um Deus de excelência, ele capricha nas coisas. Então, nós vamos aqui aprender alguns princípios em relação a esse grande líder. Nós já abrimos aqui, pode passar, vai testando aqui até funcionar para mim aqui, o Léo, pode passar aí para a gente, vai testando aí até ele funcionar para que eu possa passar aqui, pode passar aí, meu irmão. Pode passar. Isso. Está passando, Léo? Tá? Está funcionando? Pronto. Deixa eu ver aqui, ó. Apertou, voltou, pronto. Ótimo. Então, anote aí rapidamente, nós vamos caminhar por esses 7 princípios. O que é que nós podemos colocar na nossa vida que pode dar certo? Afinal de contas, irmãos, é um herói da fé. Ele foi humano, errou em algumas coisas, mas nós somos sábios, nós vamos aprender aqui com esse herói. Então, primeiro, aceitar o chamado de Deus, mesmo com dúvida. Deixa eu falar uma coisa para você. Muitas das vezes, nós, pastores, cantores, pessoas que são usadas por Deus, vocês acham que no meio do deserto, no meio ali da nossa caminhada, ou talvez no início da nossa caminhada, não pairou uma certa dúvida: mas será que Deus está me chamando para cantar mesmo? Será que Deus está me chamando para pregar nos presídios? Será que Deus... Irmãos, Moisés também, ele teve esse conflito. Nosso coração, muitas das vezes, ou no início, no meio, ou na jornada, ele vai entrar em conflito. Será? E vai encher de dúvida muitas das vezes, porque nós costumamos a balizar pelo sucesso do nosso ministério. Eu pensei tanto em projetar um ministério de louvor, eu pensei tanto em projetar uma igreja, e abrir uma igreja lá, às vezes nós projetamos, e a perspectiva humana é que a igreja fosse um sucesso, crescesse, e muitas das vezes não é assim. Então,
nós precisamos aceitar o chamado de Deus, com dúvida ou sem dúvida, nós precisamos aceitar. Moisés, ele é esse exemplo claro de como Deus escolhe e usa pessoas, mesmo quando elas sentem que não estão prontas. Você já se sentiu incapacitado, talvez quando você entrou em um concurso, ou quando você foi prestar concurso? Eu conheço uma pessoa que todas as vezes que Deus promovia ela, né, ela fala, é minha esposa, ela está bem ali, irmão, eu não queria falar o nome, né? Ela falava assim, não, mas dessa vez, será que eu estou preparada? E todas as vezes, eu pegava, olhava bem para ela, olho, falava, olha, se Deus te colocou, Ele vai te capacitar, ainda que você não esteja capacitada, levanta a tua cabeça, mas dessa vez, a última vez ela falou, mas dessa vez, é muita informação. Eu falei, mas Deus, Ele vai te capacitar. Você já parou para pensar que todas as vezes que há um desafio, ou você que é chamado, por exemplo, estava conversando com o pastor Eliezer, ele tem um canal, hoje eu comentei lá, viu, pastor Eliezer? O senhor já viu meu comentário lá no seu canal? Pronto, já deu um engajamento. Eu comentei lá o canal, mas todas as vezes que Deus coloca no nosso coração, a gente fala assim, mas eu não estou preparado, eu ainda não falo muito bem, né? Eu ainda não estou preparado para falar em público, eu ainda não estou ainda capacitado para isso. É ou não é, irmãos? Vocês já pararam para pensar nisso? Já? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Muitas das vezes, Deus, Ele nos chama primeiro, e eu falo para vocês, e é na caminhada que Deus, Ele vai nos capacitando. Ninguém nasce falando no microfone aqui assim não, irmãos. Desde lá da adolescência, né? Eu sou da geração de pastores, que venho pegando, falando, lendo a Bíblia. Pastor, mas eu não sei tantos versículos. Mas irmãos, eu não li a Bíblia ontem. Você vai lendo a Bíblia, vai decorando algumas coisas, alguns princípios, e assim Deus vai te capacitando. Então, Deus escolhe e usa as pessoas, mesmo quando elas sentem que não estão prontas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus tinha algo extraordinário na vida de Moisés. Mas Moisés, apesar de se achar incapacitado, ele foi. Talvez Deus esteja falando com pessoas aqui. A minha ordem é para ir. A ordem de Deus é para marchar. Eu quero te colocar em lugares, mas às vezes quem está impedindo é você mesmo. Deus, Ele quer nos colocar em desafios. Moisés, pastor, mas eu tenho muita desculpa, irmãos. Moisés também teve, ele falou que ele não sabia falar, aí colocou Arão. Ele falou que ele não tinha como convencer o povo. Deus falou, eu vou usar milagres. Diga que o Deus, eu sou, estou te mandando. Sabe quando Deus fala isso? Ele estava dizendo para Moisés, diga que não é você, porque você não pode mesmo. Mas o eu sou, ele pode. O eu sou que é na tua vida. Quem tem Deus aqui na vida? Deus está dizendo, eu que sou Deus, eu sou, eu te capacito, eu te promovo e te coloco em níveis que você nunca imaginou. Moisés entendia que sem Deus, ele nada poderia fazer, e isso manteve em um lugar total de submissão e humildade ao Senhor. Moisés, ele foi um homem humilde. Irmãos, Moisés, ele entendia que Deus, sem Deus, nada ele podia fazer. Todas as coisas que Moisés, as decisões de um líder que está com uma multidão de pessoas dependendo dele, todas as vezes que ele precisava, Moisés dobrava o seu joelho, se reservava e ele orava e pedia direcionamento. Muitas das vezes nós nos sentimos incapacitados e nos frustramos. Sabe por quê? Eu vou te dar um segredo aqui. Porque você esquece de pedir orientação de quem pode te ajudar. Você esquece de dobrar o joelho. Experimente. Às vezes isso serve para todos nós, irmãos. Serve para o nosso dia a dia. Eu não sei, aí Deus fala assim, agora sim, eu vou operar na vida dele. É na fraqueza que Deus manifesta a sua graça na nossa vida. E nós dobramos o joelho, e muitas das vezes quando você levanta, Deus já te deu uma estratégia para resolver o problema. Você está entendendo isso? Amém? Sim ou não? Meu Deus, estou me entendendo com o meu retorno aqui. Olha só, anote isso.
Moisés diante de Faraó, né? Moisés teve que confrontar Faraó várias vezes, repetidamente, para libertar os israelitas, apesar de ver as primeiras tentativas falharem e a oposição aumentar. Muitas das vezes nós desistimos muito fácil, irmão. Desistimos porque Deus está nos preparando no caminho. Às vezes, ministério, por exemplo, ministério. Às vezes, a pessoa está preparando, está no seminário, aí vai pregar, e às vezes a pregação parece que não está passando do teto, parece que as pessoas estão lá bocejando, e tudo isso é um feedback para a gente. Eu olho daqui, eu vejo os olhos de vocês brilhando, assim, atento, mas às vezes vem um pregador, que ele está começando, e não tem jeito, irmãos, vocês são leitura, a gente consegue ler vocês daqui, e aí a pessoa está ali, ó, fazendo assim, olhando no celular, e a pessoa se frustra com isso, e aí já fala, não pastor, não me coloque não, Deus não me chamou para isso. Quantas vezes eu falei, irmãos, deixa eu te dar um feedback, foi bom, mas para quem está começando, para quem já tem 10, 20 anos, não seria bom, mas você está começando, continua. A Bíblia diz que Moisés, irmãos, ele foi um homem muito perseverante. Moisés só chegou porque ele foi perseverante. Já pensou? Muitas vezes eu pensava nisso, quando eu lia no início do ano ali, Moisés e Faraó. O Faraó, irmãos, ele foi muito paciente com Moisés. Porque já pensou, a autoridade máxima do Egito, aquele homem que tinha o poder de tirar a vida, a autoridade, Moisés ia lá, irmãos, confrontar ele, olha, se você não fizer, a segunda praga vem aí, a terceira praga, assim diz o Senhor, aí Deus endurecia o coração, e a quarta praga, quinta, sexta, você já pensou, se a gente desistisse na terceira tentativa, se a gente desistisse daquele projeto que Deus colocou, e hoje é um sucesso, esse projeto, a tua família, graças a Deus, hoje é um sucesso, mas já pensou se você desistisse? Sabe o que Deus está dizendo? Não desista. Pastor Claudeci, a Giovana me contou do testemunho, você ainda vai contar, né, do Caio está aqui? Pastor Claudeci começou a orar pelos seus filhos, começou a orar pelo Caio, mas ele não falou isso para ninguém, ele só vinha para cá, sempre na tarde do milagre, estava aqui, senta comigo, e aí um profeta, eu estou falando porque aconteceu publicamente, um profeta chegou assim, eu estou indo lá na tua casa, eu estou consertando um coração, e vai acontecer tal coisa, assim, vai honrar, irmãos, isso aqui foi lindo, porque 3 dias depois, foi pastor Glória assim? 3 dias depois, o Caio volta, fala, pai, mãe, me perdoem, nós vamos fazer uma viagem, está tudo pago, e eu vou realizar os sonhos de vocês, e quando aquele profeta acaba de falar, eu virei, pastor, falei, o senhor sabe de quem está falando, né pastor? Falei, está falando do Caio, o Caio vai voltar, e ali, Deus fez esse milagre, mas já pensou se o pastor Glória tivesse desistido? Então, irmãos, apesar de ver as primeiras tentativas falharem e a oposição aumentar, ele perseverou em obedecer à ordem de Deus, e o que resultou na libertação do povo, o que resultou num projeto grande, uma bênção grande. Moisés nos ensina que mesmo quando as respostas não vêm imediatamente, precisamos continuar obedecendo a Deus e confiando. Diga comigo, obediência e confiança, perseverança, continue. Deus está dizendo para alguém aqui, continue, a ordem é para marchar. Quanto mais Moisés dependia de Deus, mais forte ele se tornava como líder, aleluia, pois sabia que sua vitória não vinha da sua força, nem do seu intelecto. Então, quanto mais Moisés entrava na dependência, isso é humildade. Nós vamos ver aqui, aprender com esse herói, a palavra humildade, perseverança, sobretudo, irmãos, obediência, dependência de Deus. Seja obediente a Deus. A obediência gera bênção. A obediência gera bênção. Seja obediente. Ainda,
A paciência de Moisés nos ensina que a espera em Deus é uma parte essencial do processo de maturidade espiritual e que mesmo quando parece que nada está acontecendo, Deus está o quê? Trabalhando. Não olhe por vista, tenha visão de que Moisés estava ali, irmão. Você já imaginou? Quando você olha, você perde a paciência, irmão. Quando você olha para essa história, você perde a paciência. Por quê, pastor? Porque com 40 anos ele sai do palácio e acha que vai, com 40 anos, estar maduro o suficiente para libertar o povo. Ele vê ali os egípcios ali maltratando os seus irmãos. Ele vai lá e mata o egípcio, esconde. E aí no outro dia ele sai novamente, fala: resolvi um problema ontem, agora é dia de eu resolver outro, porque Deus está me usando. Moisés achava que Deus já estava usando para libertar o povo, mas ele se equivocou, porque quando ele foi separar a segunda briga, os egípcios falaram: vem cá, quem foi que constituiu você rei ou juiz entre a gente? Você quer matar-nos como você fez ontem? Moisés, quando ele ouve e percebe isso, que já tinha vazado a informação de que ele era um assassino e matou um egípcio, isso é gravíssimo, irmãos. Então ele foge para o Egito, ele vai lá para a terra de Midian, e ali a Bíblia diz que lá são gerados 2 filhos, e ali ele começa a passar o primeiro ano, o segundo ano, o 10º ano. Moisés sabia que Deus tinha chamado, 20 anos, e ele lá em Midian, 30 anos, e ele no deserto, 39 anos, Moisés no deserto, 40 anos, Moisés estava na sua rotina, talvez tinha esquecido da promessa, mas Deus não esquece da promessa que Ele tem. Deus, Ele se manifesta numa sarça lá, e ele ficou receoso de olhar, e depois ele teve coragem e olhou, e Deus fala assim: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa, sagrada. E ali teve esse encontro com Deus, e ali houve uma mudança, irmãos, mas ele precisou ter paciência. Esse grande líder, ele nos ensina isso. Às vezes nós ficamos impacientes porque uma semana deu errado, um mês deu errado, o ano de 2024, eu não sei se vale a pena. Irmãos, nós não estamos aqui na igreja para Deus abrir, a motivação número 1 não é isso. Nós viemos oferecer, não é abrir porta, não é a chave do carro. A motivação nossa não é essa. A nossa motivação é adorar a Deus e ser salvo, estar no céu com eles. Isso está garantido para cada um de nós, irmãos. Aleluia, por isso, amém, igreja? Essa é a nossa motivação. Segundo, a importância da humildade, parte que eu já falei do slide. Ao ser chamado por Deus na sarça ardente, Moisés teve dúvidas profundas sobre a sua capacidade de liderar o povo de Israel. Ele hesitou e tentou apresentar suas limitações, mas Deus mostrou que não é sobre o que podemos fazer, e sim o que Ele pode fazer através das nossas vidas. Deus está dizendo isso para você. Mas eu estou prestes a avançar no meu trabalho. Não é sobre você, querido, é sobre o que Deus pode fazer na sua vida, e você chegar aqui e testemunhar: olha, o ano de 2021, 22, 23 e 24 foram difíceis, mas Deus me colocou em 2025 em um grande projeto, e eu permaneci, e hoje eu estou testemunhando. Não é sobre nós, mas é sobre o que Deus pode fazer na nossa vida. A verdadeira força de Moisés não estava em sua posição, mas em sua total dependência de Deus. Esse líder, irmãos, então, ele hesitou. Ele hesitou sim, porque imagina, 40 anos de espera, e agora, ele já estava longe ali do Egito, e agora, olha, Moisés, aquele projeto que eu te fiz lá atrás, agora você vai libertar o meu povo. Imagina a cabeça desse homem.
Eu vou ter que ter um discurso. A primeira coisa que ele pensou, vou ter que ter uma oratória boa, vou ter que convencer. Como é que eu vou chegar a Faraó? Eu nem sei se esse homem lembra que eu saí como assassino de lá. Muitas dúvidas começaram, mas quando a gente fala de humildade, ele teve humildade para aceitar o chamado de Deus. Você muitas das vezes, irmãos, precisa ter humildade para que você obedeça a voz de Deus. Às vezes nós, irmãos, já não temos humildade para dobrar o nosso joelho, ouvir a voz de Deus e seguir o projeto que Deus tem para a nossa vida. É simples assim. Mas às vezes nós não temos essa humildade. Nós achamos, não, isso aqui é coisa da minha cabeça, deixa eu pensar com meu próprio entendimento. A história de Moisés nos lembra que perseverar significa continuar confiando em Deus, mesmo quando as circunstâncias nos desencorajam. O propósito de Deus está além dos obstáculos. Eu vou repetir. O propósito de Deus está além das tempestades, o propósito de Deus está além dessa escassez, o propósito de Deus está além dessa crise. Deus está falando com alguém, o meu propósito está além dessa dificuldade que você está passando. Descanse no Senhor, aleluia. Eu confio no Senhor, irmãos. Moisés confiava. Quando Moisés enviou os espias à terra prometida, antes de tomar a decisão sobre a entrada em Canaã, o que é que Moisés fez? Ele foi consultar a Deus. Mas pastor, Moisés não sabia que ele iria conquistar a terra prometida. Sabia, irmãos. Mas aprenda uma coisa: a cada passo da promessa, você vai continuar na dependência de Deus. Deus me prometeu ser mãe, ter um casamento. Deus me prometeu uma empresa. Deus me prometeu um concurso. Mas irmãos, antes do concurso tem um cursinho. Antes do casamento tem um namoro. Antes da família tem o noivado, tem um casamento. Tem processos que você precisa consultar a Deus. Existem vários níveis que nós precisamos consultar a Deus. Antes da terra prometida, ele consulta a Deus. Quem deu, irmãos, o direcionamento e a estratégia de mandar Josué e Caleb e mais 10 espias foi o Todo-Poderoso. Pastor, para que isso serviu, irmãos? Serviu para trazer um depoimento, um relatório. Quando Moisés chega ali, os 10 que têm uma visão temerária, olha, nós éramos aos nossos próprios olhos como gigantes. Irmãos, os 10 com essa mentalidade negativa, sem fé, eles se viam como gafanhotos. Mas Josué e Caleb não. Ele falou, olha, existe gigante lá, mas Deus falou que eles são o nosso pão. Deus falou que essa terra seria nossa, e nós vamos geograficamente, nós vamos avançar e nós vamos tomar essa terra. Então, esse relatório serviu para quando Moisés entrou, ele tinha o relatório certo. Onde tinha gigante, ele mandou um exército. Onde tinha mais facilidade, ele mandou outro exército. Estratégias. Mas tudo isso só foi possível após consultar a Deus. Mesmo diante dos desafios relatados pelos espias, ele soube a palavra final para aquele momento viria de Deus. Moisés aí nos ensina que no relógio de Deus, o tempo de esperar nunca é desperdiçado, aleluia, mas sim parte do plano para nos moldar. Eu vou repetir, no relógio de Deus, o tempo nunca é desperdício. A espera nunca é desperdício. A espera sempre será um processo. Deus está falando conosco. Eu estou em algum processo, melhorando, lapidando. Muitas das vezes é o nosso próprio coração. Número 3. O valor da perseverança na adversidade. Deus, irmãos, é um Deus de ressignificar as coisas. Eu vou repetir.
Deus, Ele é especialista em ressignificar. Muitas das vezes Ele pega desertos na nossa vida, ressignifica e nós saímos dali um líder, nós saímos dali um bom pai. Ele coloca muitas das vezes desafios para nós sairmos dali mais crentes e mais a imagem de Jesus. O que você vê como uma fraqueza, Deus vê como uma oportunidade de manifestar a sua força. Muitas vezes nós olhamos o deserto, isso aqui é uma fraqueza. Olhamos a tempestade, é uma fraqueza. Mas é lá no deserto, é nessa situação, onde Deus vai fazer os maiores milagres. Coluna durante o dia de fogo, durante o dia de fumaça, e à noite uma coluna de fogo. É lá no deserto que Deus quer manifestar a sua graça. Moisés na sarça ardente, ele mostrou humildade ao tirar suas sandálias, reconhecendo a santidade de Deus. Escute isso, esse gesto revela o reconhecimento de que, na presença de Deus, estamos sempre em terra santa e devemos submeter a sua soberania. Na presença de Deus, irmãos, nós sempre estaremos em terra santa. Na presença de Deus, nós temos que entrar na presença de Deus sem as nossas sandálias. Deus, Ele requer isso de nós, irmãos. Ele requer humildade. Você sabe por que Moisés, ele foi esse grande líder? Porque ele não decidia, Moisés falou, olha, eu de mim mesmo acho que nós devemos ir para a esquerda. Não, ele falava assim, gente, deixa eu consultar a Deus. E ali aquele povo, a liderança dele só crescia, porque viam nele a dependência total. Então a grande chave de Moisés, eu quero deixar isso aqui bem claro na tua cabeça, a grande chave de Moisés é que ele era um homem totalmente dependente de Deus. Que você também seja um homem, uma mulher totalmente dependente da soberania de Deus. Rick Warren, no livro Uma Vida com Propósito, ele escreve isso aqui, olha que linda essa frase: Deus está muito mais interessado em seu caráter do que em seu conforto. Ele está preparando mais o teu caráter do que o nosso conforto. Ele quer que você cresça espiritualmente e para isso Ele frequentemente nos coloca em situação que requer perseverança. Deus está muito mais preocupado com o caráter, com o meu caráter, com o seu caráter, do que com o seu conforto. Moisés nos ensina que mesmo quando não sabemos o que fazer, podemos confiar que Deus nos guiará. Quando você estiver enfrentando incertezas, busque a Deus em oração, assim como Moisés fez, e confie que Ele trará clareza no tempo certo, conforme eu já falei aqui. Deus trará clareza. Eu estou falando para alguém aqui, que está passando por alguma situação. Consulte a Deus, Ele trará clareza para essa situação. Quantas vezes Deus tem falado ao teu coração, filho, clama a mim, e eu vou te responder, e eu vou anunciar coisas firmes e grandes que você não conhece. Eu vou trazer clareza. É a palavra de Deus, irmão, eu estou só repetindo a palavra de Deus. A visão da terra prometida. Embora Moisés tenha visto a terra prometida de longe, ele não entrou na terra prometida. Existem várias teorias. Essa parte final de sua vida nos ensina que às vezes o propósito de Deus é maior do que aquilo que nós podemos entender. Pastor, mas eu achei, lembra de Naamã? Nós estamos aqui progredindo, irmão, no amadurecimento. Naamã achava que ele ia lá e Eliseu ia estender a mão e fazer uma oração. Ele falou isso. Eu achava que o profeta iria me receber, fazer uma oração. Deus não age conforme as nossas expectativas. Deus não age conforme as nossas expectativas. Então, Moisés, ele não entrou, porque Deus tinha algo. Irmãos, eu acredito piamente que Moisés não entrou, porque Deus tinha algo, uma terra prometida, para onde aponta, né, a tipologia. Ele já tinha a terra prometida final para Moisés, que era o céu. Eu creio.
Ah, mas porque ele feriu a rocha e não entrou de castigo. Não, irmãos, aquele homem já tinha sofrido o suficiente. Ele foi fiel a Deus. Deus o recolheu para estar num lugar melhor, porque ele não age conforme as nossas expectativas. Depender de Deus para sabedoria e direção é o tópico. Irmãos, Moisés questionou, eu já falei aqui a sua habilidade de falar, medo de o povo não acreditar nele. Você vai em algum momento passar por isso. Algum momento, os jovens que estão ali, as crianças, algum momento vai dar um medo, vai dar um receio, vai dar, mas eu estou te dizendo, se Deus te chamou, Ele vai capacitar. Não tem aquela frase que Deus, Ele não capacita, meu Deus, Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Eu não gosto muito dessas frases, mas eu vou repetir essa frase aqui. Ele vai capacitar você. Uma certeza que eu tenho, Deus vai capacitar você. A verdadeira humildade não é pensar menos. A verdadeira humildade não é pensar menos em si mesmo, mas pensar menos. Acho que eu errei aqui, né, nessa frase. A verdadeira humildade não é pensar menos de si, pensar de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Porque às vezes nós falamos eu, e não sei o que aconteceu comigo, e todas as vezes que um pregador começa a dizer eu, irmãos, parece que nós estamos pregando de nós mesmos. Então, nós precisamos aqui espelhar Jesus, é por isso que no final você vai entender melhor todas as características desses grandes homens e da fé. Transformado pelo chamado. Aqui que eu queria chegar, irmãos. Vamos ver o antes e o depois aqui de Moisés. Rick Warren diz assim: você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo que você tem. Você entendeu isso? Você nunca saberá que Deus é tudo o que você precisa, até que Ele seja tudo o que você tem. Nós somos a geração que Deus está dizendo para nós: filho, filha, eu sou a tua porção. Deus está falando para alguém: eu sou a tua porção, eu sou tudo que você precisa. Deus está falando para alguém: eu sou a solução para essa crise, para esse problema. Deus está falando, vai para Deus, irmãos. Rick Warren, eu gosto muito desse autor. Ele fala: gente, quando alguém monta ali um robô, quando acontece algum problema com o ar-condicionado, ele vai lá no manual do fabricante. Então, quando você estiver passando por algum problema, vá no manual, vá lá no Criador. Ele que te criou, Ele sabe resolver este problema. Aleluia! Ele sabe curar, irmãos. Deus é o médico dos médicos. Tarde de milagres aqui nós ouvimos testemunho. Deus curou câncer, Deus curou cegueira. Recentemente aqui, né, o pastor, eu creio que Deus curou. Eu tive um problema lá no futebol, irmãos, que eu não conseguia pisar assim. Eu sou competitivo. E eu fui inventar uma meia bicicleta lá, irmãos. Aí o inimigo se levantou quando a minha bicicleta, eu caí lá e senti muito, como eu nunca coloquei gelo. Comecei a orar ali, jogando. Irmãos, olha isso. Eu estava muito mal, não estou sentindo uma dor, não fui nem um médico. Eu sei que Deus me curou. Eu senti algo ali, uma fisgada que eu não conseguia sentir ali o pé. Deus cura, Ele é um médico. Então, resumindo, vá ao Criador. Qualquer situação, chame o Criador, vá até Ele. Ele tem um manual para esse problema. Amém, igreja? Obediência radical, já falei disso aqui, vou passar rápido. Nada nos capacita para cumprir o chamado de Deus, mais do que a convicção de que Ele está conosco e nos dará o que precisamos no tempo certo. O conhecimento dos santos, esse livro é muito bom. Vamos passar aqui para o 7º. O significado da paciência e da espera. Então, amados, já finalizando, Moisés esperou 40 anos no deserto, antes de ser chamado para liderar os israelitas. E depois passou mais 40 anos conduzindo o povo, através da provação, desobediência, no deserto, murmuração,
Você imagina esse líder. Ah, Moisés, porventura não tinha cova, não tinha cemitério suficiente, e nós viemos aqui morrer. Irmãos, aquele homem queria fazer o bem. Aquele homem tinha sido chamado por Deus, e teve que ouvir: ah, eu estou com saudade de comer cebola. Irmão, quem aqui, pelo amor de Deus, se tem alguém aqui, eu vou orar por você. Quem tem saudade de comer cebola, irmão? Levanta a mão. Pastor Fábio. Com vontade de comer, saudade de comer cebola. Eu gosto, irmão, de cebola no vinagrete, mas pegar uma cebola e mastigar, pelo amor de Deus. Então esse grande líder enfrentou, irmãos, a ameaça de morte quando ele saiu, né? Vieram ali, ele enfrentou murmurações, reclamações, acusações, afronta, confronto, traição, tudo Moisés. Você imagina esse grande líder? O que Deus está dizendo, irmãos, para nós, o que nós estamos passando não é nada perto desse herói da fé. Pastor, mas eu fui traído. Você imagina a vida de Jesus? Pastor, mas eu estou passando por uma prova no deserto. Irmão, você passou já um dia no deserto? Moisés passou 40 anos. Às vezes nós precisamos ressignificar. Tudo que Deus quer é que a gente consiga ressignificar, para que entenda que a graça de Deus, Ele flui na nossa vida. Esse período prolongado de espera nos mostra que os planos de Deus, muitas das vezes, envolvem paciência, e que Ele usa o tempo para nos preparar para o que está por vir. Antes de nós finalizarmos, foi tirada aí uma parte muito importante desse slide. Quando eu comecei aqui, irmãos, eu li aqui, no verso 17, coloca só o verso 17. Pode vir o Ministério de Louvor. O verso 17 diz assim: aproximando-se, porém, o tempo da promessa. Fique de pé, igreja. Deixa o verso 17 lá. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa que Deus jurou a Abraão e ao multiplicar. Eu quero finalizar aqui essa mensagem dizendo, irmãos, que toda promessa, é a Bíblia que está dizendo, toda promessa tem um tempo. Deus está falando com alguém aqui. Toda promessa que eu fiz para você, meu filho, minha filha, existe um tempo determinado. Talvez Deus esteja te preparando, irmãos, para o final do ano agora. Talvez Deus esteja te preparando para mais 2 anos, 3 anos. Nós só precisamos aprender com este homem da fé, a perseverar, a ser obediente, a ter humildade, a ter resiliência, aprender a ressignificar, irmãos, essas situações. Aproximando-se, porém, o tempo da promessa. Mas ainda, o verso 20 diz assim, irmãos, a Bíblia diz que até que se levantou um outro rei, que não conhecia José, e o tempo era de crise, eles estavam matando crianças, o tempo difícil, escravizando. Aí, irmãos, a Bíblia diz, nesse tempo nasceu quem? Moisés. Eu quero te dizer, irmãos, que nesse período de crise, nesse período de problema que eles estavam enfrentando, de afronta, de assassinato, nasce quem? O Salvador, Moisés. Nasce o libertador, Moisés. Levante a tua mão para o alto, eu quero profetizar na tua vida, para esse tempo que você está passando também, Deus já foi na frente, aleluia, Deus já viu lá na frente, e Ele levantou também pessoas, Ele levantou a sua mão diante dessa situação, Ele já foi na frente resolvendo, aleluia, porque para cada crise, para cada afronta, para cada situação, Deus tem um libertador, aleluia. Quando a humanidade estava precisando, irmãos, carente, precisando de um libertador, nasce Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Nazareno, querido.
Ele tinha já um plano para a humanidade, um plano da redenção, um plano perfeito. Eu quero te dizer também, Deus tem um plano perfeito para a tua casa, Deus tem um plano perfeito para os teus negócios, Deus tem um plano perfeito. Ele sabe o que você está passando, Ele sabe o que você está lutando, querido. Ele tem um plano. Por esse tempo nasceu Moisés. Pois é, Deus está dizendo para você, querido, se você soubesse que você está na palma das minhas mãos e eu tenho o controle, aleluia, eu tenho o controle da tua vida. Deus está dizendo para mim, para você, eu não perdi o controle. Deus está dizendo para você, eu não te esqueci, Midian, eu não te esqueci do deserto. Eu sou o Deus que tenho encontros agendados, aleluia. Deus está dizendo, eu tenho encontros agendados contigo, meu servo, minha serva. Apenas mantenha o seu coração, a sua fé em perseverança, aleluia. Ele vai nos preparar, irmãos. Aquele homem que era assassino, quebrou a tábua dos 10 mandamentos, aquele homem que queria resolver as coisas depois da sarça, depois do encontro, depois que ele viu o Senhor face a face. Moisés, ele era esse líder de intimidade, ele via o Senhor face a face. A Bíblia diz que ele foi o homem mais manso da terra. Por quê, pastor? Porque Moisés, ele foi o homem mais manso depois que ele se encontrou, depois que ele teve um encontro verdadeiro com Deus. Deus está dizendo para os nossos corações, Deus está dizendo para alguém, o meu encontro genuíno, irmãos, o meu encontro genuíno contigo, minha filha, meu filho, vai mudar e vai fazer toda a diferença no teu caráter, porque eu não estou preocupado com o teu caráter. Deus não está preocupado com o teu conforto, Ele está preocupado com o teu caráter. Deus está preocupado com a tua salvação. Ele está preocupado, sabe com o quê? Com a terra prometida que te espera, aleluia. A terra celestial, aquela terra que mana leite